tudo bem? Hoje é dia 30 de maio, data em que comemoramos o aniversário de Marcelo Tupinambá, um dos artistas tietenenses de grande expressão mundial. E para isso, nós preparamos uma singela homenagem em sua memória. Antes de mais nada, vamos conhecer um pouco, umas curiosidades sobre Marcelo Tupinambá. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a Musicalidades. Eu sou a Anne e hoje nós vamos falar 10 fatos sobre Marcelo Tupinambá. Marcelo Tupinambá foi um compositor brasileiro muito conhecido no início do século XX e é por isso que a gente resolveu trazer aqui 10 curiosidades sobre ele. E a primeira curiosidade é que o nome dele não é Marcelo Tupinambá. O seu verdadeiro nome é Fernando Álvares Lobo e ele nasceu na cidade de Tietê, no interior de São Paulo, no ano de 1889. A segunda curiosidade é que ele veio já de uma família de músicos. O seu pai é o maestro Eduardo Álvares Lobo e o seu tio é o compositor Elias Lobo. A família Lobo ela é uma família bem musical. A terceira curiosidade é que na infância ele estudou violino. Só que Marcelo Tupinambá é muito conhecido pelo piano, pelas obras para piano. E o piano, propriamente dito, ele aprendeu de ouvido. Não é incrível essas pessoas? A gente estuda a vida inteira para tentar aprender alguma coisa, a pessoa vai lá, ouve e aprende. A quarta curiosidade é que ele é um engenheiro civil. Ele estudou engenharia civil na Politécnica de São Paulo, lá na USP. E foi nesse período da faculdade, da graduação, que ele conheceu outras pessoas, outros compositores, e ele começou a compor as suas canções. Só que essa prática musical ela não era muito bem vista pelo diretor da instituição. Então, para continuar compondo e continuar na engenharia civil sem nenhum problema, Fernando Álvares Lobo passou a usar o pseudônimo de Marcelo Tupinambá. A quinta curiosidade é que o Marcelo Tupinambá ficou muito conhecido por causa das suas composições para teatro de revista. Aí você me pergunta, o que é teatro de revista? Teatro de revista é um gênero teatral que foi de extrema importância para a história do teatro brasileiro e português. Ele teve início na França e ele se caracteriza pela sátira social e política. Geralmente ele é formado por várias esquetes, uma série de esquetes, tendo uma a ver com a outra sim ou não, e nessas esquetes eles passavam os acontecimentos do ano, do mês, da situação ali das pessoas em revista, eles faziam uma revista dos acontecimentos, teatro de revista. O teatro de revista aqui no Brasil começou de um jeito lá em 1889, 1890 e terminou de um outro completamente diferente lá em 1960. Mas uma coisa que tinha tanto em um quanto em outro era a música. E as suas maiores composições nesse gênero teatral foram São Paulo Futuro, Maricota Sai da Chuva, Alma em Flor, Viola Cantadeira, Tristeza de Caboclo, entre outras muitas. A sexta curiosidade é que dentro desse gênero do teatro de revista, e um pouco fora também, ele escrevia muito tanguinho. Aí novamente você me pergunta, mas o que é um tanguinho? Assim como no tango argentino, o tanguinho também é escrito em compasso binário, mas ele lembra muito mais o machixe do que o tango argentino. Ele surgiu no Rio de Janeiro e se tornou popular entre os séculos XIX e o século XX, mas ele era considerado muito indecente. Pessoas, um pequeno excerto aqui, sem querer eu troquei os termos. Na verdade, o machixe era considerado indecente e foi chamado de tango brasileiro para poder entrar nas casas de família. Então, desculpa, eu troquei os termos, tá? Tudo que eu falei no vídeo tá trocado. Lembrem-se, o machixe era indecente e o tango brasileiro não, ok? Voltamos para o vídeo. A célula rítmica base desse tanguinho é ta 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 ta. Sempre a lembrar do meu amor, entendeu? Aí o que aconteceu? Como era considerado uma dança meio que indecente, apelidaram o tanguinho brasileiro de machixe, isso dizem alguns historiadores, para que essa dança pudesse chegar à casa das pessoas de família. Alguns machiches / tanguinhos que são muito conhecidos hoje em dia é o Odeon, do Ernesto Nazaré, e Corta-Jaca, da Chiquinha Gonzaga. A sétima curiosidade é que lá nos anos de 1920, o compositor francês Darius Milhaud viajou para o Brasil, veio para cá de passagem e ouviu as composições do Marcelo Tupinambá e ele amou. Na época, ele considerou o Marcelo Tupinambá uma das glórias e joias da arte brasileira. E ele gostou tanto que ele faz 7 referências às músicas de Marcelo Tupinambá numa das suas obras mais conhecidas, que é o Le Bœuf sur le Toit, ou seja, o boi em cima do telhado, algo assim.
Essa obra já foi tocada por orquestras no mundo inteiro, ou seja, Marcelo Tupinambá já passeou pelo mundo inteiro. A oitava curiosidade é que lá em 1930, Marcelo Tupinambá começa a se arriscar um pouco mais e a escrever umas coisas mais eruditas. E nisso ele chega até mesmo a compor o hino da Revolução Constitucionalista, lá em 1932. A nona curiosidade é que lá em 1940 ele começou a se afastar um pouco da música e passou a dar mais atenção para o trabalho público que ele fazia. E assim ele ficou até a sua morte em 1953. E a nossa 10ª e última curiosidade é que o dia 30 de maio, o aniversário de Tupinambá, embora em alguns lugares apareça que ele nasceu dia 29 de maio, mas enfim, o dia 30 de maio foi instituído Dia de Marcelo Tupinambá, pela Lei número 1149 de março de 1972. Que legal, hein? Você, pela lei, tem um dia só pra você. Então é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se interessado por Marcelo Tupinambá. As obras dele são muito legais. Um beijo grande para todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Entre várias obras eruditas, Marcelo Tupinambá compôs uma belíssima toada chamada Segredos de Mãe d'Água, em 1937. Vamos ouvi-la. E então ele compôs nada mais, nada menos do que o hino constitucionalista de 1932. Surgem as novas
Deus